Vai demorar um pouquinho para começar a gravação, mas é tranquilo. Perfeito, gente. Estamos dando início hoje, estamos no segundo dia do evento, né? E hoje eu e a Juliana e os demais professores anteriores vão participar com vocês na apresentação dos trabalhos, né? E vocês têm 10 minutos, né? E a Juliana vai cobrar vocês antes de 10 minutos, com certeza. E precisamos respeitar esse 10 minutos, porque justamente para dar tempo para os colegas, né? E porque nós temos também na sequência a apresentação e nós temos também, né, o nosso planejamento 2022, 2023 na sequência. Bom, agora eu gostaria de parabenizar a todos, né, pelos trabalhos. Eu li bastante do trabalho de vocês e é uma honra e um prazer, né, ter essa oportunidade. Ju, pode se apresentar para o pessoal, por favor? Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Juliana, eu sou mestranda do curso de Administração da UniOeste. É um prazer estar com vocês. Hoje eu vou auxiliar vocês na apresentação dos trabalhos. Eu apresentei trabalho ontem, né? Então, hoje eu estou só para auxiliar vocês. Como o Eton falou, no final nós temos a arguição dos professores com relação às apresentações de vocês. Nós vamos apresentar uma seguida da outra e, no final, os professores fazem as considerações. Após essas considerações, nós fazemos o nosso projeto de um trabalho conjunto que nós vamos promover para 2022 e 2023, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bom trabalho para vocês. Então, na sequência, gente, vamos com o trabalho do Alan, né, com o título Sustentabilidade Ambiental do Trator Galinha em Sistema Agroflorestais. Alan, por favor, fica à vontade, pode aí colocar a sua apresentação. Tem 10 minutos. Ok, boa tarde. Eu vou só compartilhar aqui a tela para iniciar a apresentação. Tudo ok? Apareceu aí? Perfeito. Oi? Ok, então já iniciando, boa tarde a todos que estão participando. Meu nome é Alan Coutinho, eu sou doutorando do Desenvolvimento Rural Sustentável e junto com a Simone Grisa, que é a nossa coordenadora aqui do IAPA de Santa Teresa, da Estação de Santa Teresa do Oeste, nós estamos trabalhando com um trator galinha em sistemas agroflorestais. Uma introdução rápida que é sobre agricultura sintrópica, que é um conceito dos sistemas agroflorestais do Ernest Gost e do Rebelo, né, que nós trabalhamos com uma diversidade de plantas, respeitando a estratificação, respeitando a sucessão, o plantio adensado. Então, essa concepção de sistemas agroflorestais com plantas nativas e plantas exóticas, elas convivem em cooperação. A integração da produção animal e da produção vegetal também não é uma coisa nova, né? Já é feito com gado, com bovino, em sistemas silvopastorios, e também o Siscal, né? Que é um sistema de criação de suínos em locais abertos com proteção de árvores. Já em relação às aves, nós não temos muitas experiências, né, de componente de galinhas em sistemas de sistemas agroflorestais. Então, a Salles, que é uma estudiosa, ela fala que as galinhas têm uma importância muito grande, porque ela traz adubo através de seus estercos, ela cisca, ela controla biologicamente os insetos pragas. Então, a galinha tem uma importância nesses sistemas que convivem com o sistema vegetal e o sistema animal. Mas tem uma importância que é das instalações técnicas, né? E essa instalação ela tem que respeitar as condições do ambiente. Por isso que eu estou chamando de instalações e técnicas agroecológicas desse sistema. O outro é que, se você fizer um manejo errado ou um manejo inadequado, há uma perda de fertilidade e de biomassa, que nós veremos um pouco adiante o que é que as galinhas fazem em apenas um dia com o trator galinha estacionado. E aí segue um vídeo, que é uma live que eu participei junto com a Salles, né, falando sobre o trator galinha, né, como é que ele se comporta. O objetivo era buscar o uso racional dos recursos existentes e diminuir o custo de produção, e o objetivo geral é integrar a avicultura aos sistemas agroflorestais com finalidade de reduzir força de trabalho de roçagem
nas compras de rações, na aquisição de produtos fitossanitários de controle de insetos pragas, acrescentar a fertilidade do solo e contribuir na renda e segurança alimentar da família camponesa com produção de ovos e de carne. O material utilizado para esse trator galinha foram usados madeiras de araucárias para caibros, vigas de pinheiro, cano de PVC, tela para viveiro, malha de 12 milímetros, que tem que ser uma tela bastante fina para não ter entrada de passarinho, bambu para os poleiros por ele ser redondo, lona dupla face, quer dizer, branca para fora e escura para dentro, para não refletir essa luz solar para dentro do galinheiro, o calor, né, para não refletir o calor. O ninho com forro de PVC e o metalon galvanizado nas bases, no chão, como aqui a gente observa que isso aqui tudo é metalon aqui no chão. Ó. Essa base que se encontra aqui é de metalon. O método foi de pesquisação, já que eu moro aqui no assentamento Olga Benário e o assentado também. Então, houve um diálogo entre um técnico pesquisador e o próprio camponês, entre o saber técnico e o saber camponês para a construção do galinheiro móvel. Aqui na foto à esquerda é a foto do galinheiro e à direita nós trabalhando junto na construção. O encaminhamento foi uma construção que foi realizada entre os meses de novembro de 2020 e abril de 2021. Essa demora é porque nós tivemos que respeitar o tempo camponês de trabalho, porque quando chega o momento de carpir uma roça, ele tem que carpir, no momento de colheita, ele vai ter que colher, no momento em que ele vai ter que plantar, ele tem que parar o trabalho. Então, nós respeitamos esse tempo camponês, que é um tempo de natureza, o tempo de produção dele de trabalho é um tempo que segue as leis da natureza. O local de implantação foi no agrofloresta do Centro Comunitário do Assentamento Olga Benário, localizado no município de Santa Teresa do Oeste, no Paraná, Brasil. Quais os resultados que tivemos? Assim, alguns resultados ainda que ainda nós estamos observando essa evolução do galinheiro, já que foi colocado este ano. O trator galinha mostrou eficiente, as aves realizou um pastoreio controlado, locomovendo à medida que o pasto foi sendo consumido, ou seja, ela consumia e encaminhava com o trator. O trator, em um dia estacionado, com 24 aves, causou um impacto, deixando o solo sem cobertura, necessitando buscar palhada de roçagem das entrelinhas. Essas palhadas vieram da plantação de aveia. E estacionado meio período, locomovemos 2 vezes ao dia, o resultado já teve um bom pastoreio em que as galinhas consumiam o suficiente para baixar a forrageira, ciscar o esterco entre palhadas e contribuindo com o acréscimo da fertilidade. Aqui está à nossa esquerda as galinhas, no trator galinha com puleiro, e à direita o que eu estou falando, a gente estaciona pouco tempo e ela deixa o solo desta forma aqui, nu. O solo fica sem cobertura, o que é ruim para um sistema agroflorestal. O pastoreio com meio período, aí aqui já são meio período de cobertura, tá? Então, ficou muito bom a camada, né? Que a gente trazia a camada, ela ficava só meio período com a aveia, então deixava uma boa camada aqui no solo, contribuindo com a fertilidade e cobertura. Resultados ainda, observou que cada deslocamento para o novo espaço do pastoreio, as galinhas iniciavam ciscando à procura de inseto e depois se alimentava da forragem. Primeiro ela procurava o inseto e depois a forragem. O hábito prescrito ajudava no controle do inseto como formigas cortadeiras e reduzia a altura da pastagem. Aqui estão elas, né, reunidas, felizes, né? Se pudesse entrevistar uma galinha, ela deveria estar muito feliz, né? Veloso, ele sobre a fertilidade, pesquisando a influência do trator galinha na produção de alface e comparando com galinhas criadas em gaiolas, concluiu. Isso aqui é para manter a sustentação da pesquisa, né, teórica. As aves fertilizam o solo e incorporam o esterco ao solo diariamente, enquanto o cisca explora o ambiente. Essa prática aumenta os níveis de aproveitamento do nitrogênio do esterco das aves, enquanto que o esterco coletado de ave criada em gaiola perde nitrogênio por volatilização, na forma de amônia, que durante o processo de fermentação. Aqui é um dado praticamente universal, que é sobre a questão que material orgânico de esterco eu encontro, que material orgânico se encontra no esterco das galinhas. Atenção aqui ao CN, que é um CN abaixo, né, de 10 para 1, essa relação do carbono com o nitrogênio, que é rápida a degradação, 550 de umidade, e aqui 140 de carbono, 14 de nitrogênio, 8 de fósforo e 7 de potássio. Os macronutrientes muito bem nessa relação por quilo. Tá? Isso aqui é uma relação por quilo, é um dado praticamente universal do que se encontra
nas galinhas, nos estercos das galinhas. Conclusão. O esterco deixado no solo após o pastoreio das galinhas contribuiu na fertilidade do solo e para o desenvolvimento das plantas no sistema agroflorestal. Nós estamos agora, este ano, coletando só amostras de solo aonde foi feito o pastoreio, para a gente ter agora uma resposta das análises de um solo sem pastoreio e um solo com pastoreio. A pesquisa mostrou que as aves criadas em aviários móveis expressou o comportamento que eles são naturais, ou seja, elas ciscam, elas pastoreiam, não fica restrito a comer e beber, e paradas e sentadas para botar ovo, como se vê nos aviários comerciais. E também a gente não viu canibalismo, né? Quando uma galinha, por falta de cálcio e tudo, ela começa a atacar a outra, ou comer os próprios ovos, bicar os ovos. O trator galinha interage com o SAF, este cedendo alimento das passagens, insetos, frutas, sementes, raízes e rizomas, e em contrapartida a galinha cede ao sistema esterco rico em nutrientes, controla o inseto pragas e mantém controlada a altura do mato entre as linhas. É uma relação de cooperação entre o sistema florestal e a criação de galinhas no sistema. Os agradecimentos à CAPES, que facilitou a pesquisa durante o período pandêmico, financiando as atividades do Trator Galinha com a Bolsa de Pesquisa. Ao Jonas Gomes de Queiroz, que é o assentado que construiu esse Trator Galinha, um camponês técnico com conhecimento absoluto de fazer todas as atividades tecnológicas do assentamento. Ao meu orientador, João Fabrini, que esteve presente na ideia e no planejamento. Ao Geolutas, pela contribuição da divulgação do vídeo, porque foi produzido um vídeo sobre este sistema. E ao programa de pós-graduação, por oferecer, né, o curso voltado para a sustentabilidade ambiental. Agradecemos, 9 minutos e 45 segundos. Não te interrompi porque estava dentro do tempo. Obrigado. Parabéns, Alan. Muito Obrigado. bem, parabéns, Alan, pelo trabalho. E vamos continuando aí para o próximo trabalho já, tá? Nós temos o próximo trabalho, é a Maria Lima da Costa, que tem como título de trabalho Abastecimento de Água para Consumo Humano, Comunidades Rurais localizadas no município de Clato, Ceará. Então, Maria tem 10 minutos, até 10 minutos, para concluir a sua apresentação. Olá, boa tarde. Já está aparecendo minha tela? Já está. Ok. Bom, o nosso trabalho tem como título, como a Etel já falou, abastecimento de água para consumo humano, comunidades rurais localizadas no município de Crato, Ceará. Bom, o debate sobre as mudanças climáticas tem ganhado destaque nos últimos anos do Brasil, e a compreensão dessas mudanças e, consequentemente, dos seus efeitos negativos, perpassa por entender a infraestrutura do espaço urbano e rural, sendo o saneamento básico um dos principais desafios, especialmente quando relacionado aos recursos hídricos. Estudos apontam que, para alcançar a universalização do abastecimento de água em áreas rurais, se faz necessário que ocorra a organização dos arranjos institucionais locais, isto é, que se determine por quem e de que forma será realizada a manutenção e operação dos sistemas de abastecimento de água. E aí, nessa perspectiva, os modelos de gestão compartilhada ou comunitária de água, como, por exemplo, o CISAR, do Ceará, e as centrais da Bahia, são modelos capazes de sinalizar o caminho a ser seguido, tendo em vista que dificilmente será possível universalizar os serviços de abastecimento de água no meio rural sem a organização desses arranjos. Na lacuna institucional do Serviço de Saneamento Básico em áreas rurais, surge, em 1995, o Sistema Integrado de Saneamento Rural, conhecido como CISAR. É o mesmo modelo da Bahia, no entanto, foi intitulado com outro nome, denominado Central. E aí o CISAR emerge como uma alternativa de gestão através da necessidade da garantia que os sistemas de abastecimento de água de comunidades rurais passassem a ter continuidade e qualidade ao longo do tempo, assegurando a sustentabilidade dos sistemas e uma vida útil de 20 anos. Uma vida útil prevista de 20 anos. E aí, nesse modelo, o governo do estado participa da implantação da infraestrutura e disponibiliza
a administração para as associações comunitárias. E, diante do exposto, esse trabalho ele tem como objetivo apresentar e discorrer sobre a distribuição do SISA no estado do Ceará, assim como a operacionalização dos sistemas de abastecimento, além de identificar as comunidades localizadas no município de Crato, Ceará, e a quantidade de domicílios por comunidade que são abastecidas com água para consumo humano. O município de Crato possui uma população de aproximadamente 133 mil habitantes, e em 2010, 83,11% da população residiam em área urbana e 16,89% residiam em área rural. Bom, em março de 2021, foi solicitado ao CISA, o CISA da Bacia do Salgado, via ofício, o mapa de ligação das comunidades localizadas no município de Crato, que são abastecidas pelo sistema. Tal documento possui informações como comunidades rurais que são abastecidas pelo sistema da Bacia do Salgado, assim como o número total de ligações, onde é possível identificar quantas ligações estão ativas, ou seja, que estão ligadas à rede de abastecimento, assim como as cortadas, que não estão recebendo abastecimento de água, entre outras informações. Conforme o CISA, todos os domicílios das comunidades atendidas são ligados à rede de abastecimento de água. E nessa perspectiva, o número total de ligações compreende-se também ao número total de domicílios por comunidade. O CISA está presente em 3 estados brasileiros, Bahia, Piauí e Ceará, e sua distribuição é realizada por bacias hidrográficas. Na tabela 1, estão representadas as bacias do estado do Ceará e suas respectivas sedes. O município de Crato, ele está localizado na bacia hidrográfica do Salgado, logo é atendido pelo CISA-BSA, que possui sede localizada no município de Juazeiro do Norte. O CISA-BSA atende 192 comunidades localizadas em 23 municípios do estado do Ceará. Bom, no que se refere à operacionalização, a rede de abastecimento de água da comunidade é operada através da gestão compartilhada entre CISA, BSA e comunidades, e aí, conforme as informações obtidas com o CISA, a água de captação utilizada pela comunidade do município de Crato é proveniente de manancial subterrâneo, onde, após a captação, a água recebe tratamento, que é a cloração, e posteriormente é recalcada para o reservatório elevado, que se situa em um dos pontos mais altos de cada comunidade. Aí, do reservatório elevado, a água chega aos domicílios das comunidades através da rede de distribuição. Bom, no que se refere às comunidades rurais, de acordo com o mapa de ligação, o CISA-BSA atende 26 comunidades rurais localizadas no município de Crato. E aí, onde a comunidade Vila São Francisco apresentou o maior número de domicílios atendidos, com 559, e a comunidade Assentamento 10 de Abril, o menor número de domicílios, com 58 domicílios. Cabe destacar que, conforme o CISA-BSA, cada comunidade teve a estrutura física do sistema de abastecimento de água financiada por órgãos financiadores, como, por exemplo, o Projeto São José, em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, o Projeto São José e a Superintendência de Obras Hídricas, a SOHIDRA, e o Programa Água para Todos. Como o modelo apresenta uma gestão compartilhada, as responsabilidades das atividades são divididas, cabendo desse modo ao CISA a execução de ações mais complexas de manutenção, ficando sobre a responsabilidade da comunidade, através do operador, que é um membro da comunidade, supervisionar a operação do sistema, além de realizar manutenções mais simples, fazer leitura de medidores e a entrega das contas, sendo esse trabalho local supervisionado pela diretoria da Associação da Comunidade. Bom, no país, os investimentos do setor de saneamento básico priorizaram os grandes centros urbanos, onde as áreas rurais e municípios e localidades de pequeno porte permaneceram e permanecem à margem do Estado.
E apesar dos avanços nos debates e discussões sobre o tema ao longo dos anos, o elevado déficit na cobertura dos serviços de saneamento básico rural aponta que ainda há muito que avançar na efetivação da implementação dos serviços. E aí esse modelo de gestão compartilhada entre CISA e comunidade garante água tratada para consumo humano, possibilitando assim a melhoria da saúde e qualidade de vida da população abastecida. Cabe destacar que ainda existem entraves no que se refere à evolução das ações do CISA, e mesmo com todos os avanços, observa-se fragilidades dos municípios em propiciar a gestão dos serviços. Além do mais, ainda não se obteve apoio político significativo para replicar tal modelo em outras regiões, restringindo-se a atuação desse modelo de gestão à região Nordeste. Entretanto, apesar das fragilidades ainda existentes, o CISA é fundamental para que seja possível alcançar a universalização do acesso à água potável no meio rural, cabendo mais esforços dos entes federados para que o projeto seja expandido. Agradeço ao UniOeste, ao PPG-DRS, à CAPES e ao CNPq pelo financiamento das bolsas de estudo dos autores. É isso, muito obrigada. Muito parabéns, Mariel, pela apresentação do trabalho. E agora vamos seguir com o trabalho do Thiago Castro. Aproveitando, seja bem-vinda, professora Manuela, que está conosco aqui. O título do trabalho é Estação Socio-Hidrológica, Sistema Integrado de Informações sobre Produção Irrigada no Estado de Rondônia. Thiago, você tem até 10 minutos. Fica à vontade aí para a sua apresentação. Só ligar a câmera aqui, professor. Não. Vocês me ouvem, né? Sim, mas a sua apresentação ainda, agora sim. Bem, poderia colocar em modo da apresentação, Thiago? Ok, perfeito. Okay. Tá bom. Uma boa tarde a todos. O nosso trabalho é Startup Socio-Hidrológica como sistema integrado de informações sobre a produção irrigada no estado de Rondônia. Esse trabalho vem sendo executado pela Magda Aparecida, por mim, por Thiago Castro e a professora Núbia Caramelo, todos da UNI e mestrando, eu e a Magda, do mestrado profissional Profágua do campus de Ji-Paraná. A questão da idealização desse trabalho vem aí na questão relacionada aí ao adequado tratamento com o uso das águas, principalmente em projetos de irrigação, né? Como aí a questão para a obtenção de outorgas e a concorrência com os múltiplos usos, né? E aí exige-se uma atenção especial aos fatores de utilização, principalmente na política nacional, que é descrito na Política Nacional de Recursos Hídricos. E um pouco do histórico, a irrigação vem aí desde 6.000 anos atrás, antes de Cristo, utilizando aí a água, né, na região lá da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates. A importância da irrigação para a produção agrícola, a gente é indiscutível no sentido de que quando você utiliza irrigação, você consegue produtividades bem elevadas, bem como também consegue obter os produtos em períodos em que, teoricamente, possam estar escassos devido à não utilização de chuvas, né? E aí, a ideia da startup surgiu, né, através de uma disciplina do nosso mestrado, e aí que a gente tinha que elaborar, e surgiu essa ideia, e nós montamos, né, todo o projeto, né, do pensamento dessa startup, e acabamos fazendo e botando ela em prática. Por fim, utilizando aí a lei, né, das águas, a lei 9433, como base dela para a questão da garantia do monitoramento, né, do uso dos recursos hídricos, bem como também da questão da utilização dos usos múltiplos da água. O material e método do nosso trabalho, primeiramente, a gente buscou as informações através do Atlas da Irrigação, fornecido anualmente,
né, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, e pegamos essas informações, inserimos no Excel, fizemos os tratamentos das informações para o estado de Rondônia, que no Atlas ele dá a nível nacional. Posteriormente, utilizamos o programa Power BI para a questão de visualização das informações que nós tratamos no Excel. Fizemos ali um trabalho de imagens através do programa de Photoshop, melhorando algumas imagens, e disponibilizamos essa ferramenta através da plataforma Wix, né, que está hoje aí disponível, está aberta para qualquer tipo de consulta. E aí vocês têm a imagem, né, da plataforma, né, da startup, do sistema de informação da produção irrigada no estado de Rondônia, e aí você vê nesse primeiro quadro à esquerda a página inicial com a questão dos relatórios, e aí clica lá nos relatórios, vão aparecer essas camadas aí, esses 4 quadros no lado direito, bem como também inserimos agora a questão de uma pesquisa de quem está utilizando, para que a gente possa saber quem realmente está utilizando essa ferramenta no estado, né? Posteriormente, desses próximos quadros, tem uma análise geral da produção irrigada, e aí foi interessante do trabalho, que a gente nem estava pensando nisso, mas acabou chegando à conclusão que dentro dos 70 mil hectares irrigados no estado de Rondônia, nós temos que a grande maioria da produção irrigada é café, né? Então, concluímos assim que dentro dessa análise, o café hoje é o que utiliza mais irrigação no estado, e aí você pode acessar essas informações através tanto do que está sendo irrigado, como também da tipologia de irrigação, se é um pivô central, se a irrigação é por aspersão, se a irrigação é por gotejamento, se a utilização dessa água é por captação superficial ou então captação subterrânea, e aí nós dividimos os 52 municípios, então, através dos 52 municípios, você pode saber o que cada município utiliza, e aí nós vimos que um dos principais municípios que utiliza água para irrigação é Cacoal. Neste dashboard, através do Power BI, você pode passar em cima aí do mapa do estado de Rondônia e também obter as informações, como dão para ver nos 2 quadros abaixo. Resultados de discussões, tendo em vista os dados relevantes, como havia comentado, sobre a questão do monitoramento e da questão dos usos múltiplos, né? Atribui-se à questão do desenvolvimento econômico sustentável da região do estado, tendo em vista que Rondônia hoje tem 12 milhões de cabeças de gado e uma crescente abertura na questão da soja. Contribui diretamente também para as ODS, né, tendo em vista aí que a transversalidade, né, das organizações das Nações Unidas, né, que traz aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, e a gente conseguiu enquadrá-los aí em 4, né, na questão da educação em qualidade, na água potável e saneamento, no consumo da produção responsável e na fome, miséria e agricultura sustentável. E aí contribuindo diretamente com as ODS propostas aí para a Agenda 2030, né, e com o objetivo aí de gerar uma educação e uma visão também de qualidade voltada sempre para a sustentabilidade e a produção do consumo consciente. Nossas considerações finais são que o desenvolvimento do sistema de informações da produção irrigada no estado de Rondônia tem como finalidade aí a questão, né, do uso legal da água e a sua importância, né, tanto para os usuários, bem como também para o interesse de toda a sociedade, para saber o que está com que está se utilizando a água no estado. A transparência das informações, pois, como falei para vocês, o sistema hoje está aí disponível, aberto para consulta, né, e atribui também ao estado de Rondônia o uso responsável e organizado, né, de forma a questão de preservar os recursos hídricos, contribuindo assim para uma demanda das diversas culturas cultivadas aí na região. Só para vocês terem uma ideia, hoje o percentual que o estado de Rondônia, em cima dos 80 milhões de hectares, dos 8 milhões de hectares, né, que hoje tem no Brasil, Rondônia representa somente 1,32% da água utilizada. Então, assim, mesmo assim, a gente olhando uma grande quantidade, mas Rondônia ainda tem
tem uma pequena participação nesse sentido do uso da água. Nossos agradecimentos vai para o Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Programa Profágua, o projeto da CAPES-ANA, número 2717-2015, ao campus de Paraná, da Fundação Universidade Federal de Rondônia. E aí, tenham todos uma boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Belíssima apresentação. Bom, agora vamos passar pelo trabalho do Marcelo Barbosa, com o título... Oi? Pode falar. Perfeito. Com o título Agroecologia como um novo lugar social de negação para um novo princípio de realidade. Então, o cenário é seu, tem até 10 minutos para a sua apresentação. Fica à vontade. Estão vendo? Estamos sim. Ótimo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marcelo. Tenho formação de técnico agrícola, mas sou da área da filosofia. Fiz o meu mestrado na Unioeste de Toledo sobre a teoria crítica. Então, meu propósito de agora em diante, desde a graduação, sempre militei nos movimentos da agroecologia, do campo, enfim, é fazer essa relação teórico-prática. Só para alguém me avisa quando faltar uns 2 minutos, né? E então a gente parte do pressuposto da teoria crítica, né? A agroecologia como um novo lugar social de negação para um novo princípio, um novo princípio de realidade. A importância e a necessidade da agroecologia parte do pressuposto, né, da importância da agroecologia como um lugar de soberania alimentar e política, né, porque mostrando as contradições que atualmente a gente vê durante uma pandemia, o país maior produtor de alimentos não consegue ter soberania alimentar, né, com a sua população. Então, a gente parte desse pressuposto. Trazendo um viés filosófico da perspectiva da teoria crítica. A teoria crítica é a teoria, então, que se contrapõe à teoria tradicional na filosofia, né? Que a teoria tradicional, então, é a teoria moderna, que vem desde Descartes, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que também não é contra a teoria cartesiana, mas sim o que fizeram com a teoria cartesiana, né? A modernidade, a industrialização. Então, a teoria crítica, ela nasce desde Marx, né? E a escola de Frankfurt, Marcuse, Adorno, Horkheimer, eles revitalizam, pode-se dizer assim, os conceitos de Marx, né? Dentro de um processo dialético, mas trazendo para dentro de uma realidade que se reconfigurou. O capitalismo mudou, o mundo mudou, mas o conceito da praxis mudou, mas a forma de exploração do capitalismo, o capitalismo continua explorando, mas agora aprimorado, né? Então, a industrialização e a instrumentalização da agricultura por intermédio da Revolução Verde e seus efeitos na sociedade e na natureza. Então, o que eu venho pesquisando e tentando formular dentro de uma perspectiva teórica é mostrar como a razão, né, sem a sensibilidade, essa instrumentalização da razão pela modernidade, então instrumentalizou a agricultura, né, nesse caso a agricultura, mas dá para se ampliar para nossa vida do cotidiano, né? Mas nesse caso a agricultura da forma que instrumentalizou. Então a agroecologia ela se mostra como um movimento dialético, né, que vincula a sensibilidade à razão sem instrumentalizar a natureza, né? Então o que a gente fala desse resgate da sensibilidade, porque o que acontece? Tanto para os gregos, a razão e a sensibilidade eram coisas vinculadas, eram juntas, né? Não eram separadas. E com o advento da modernidade industrial, passa a se separar, dá muito mais importância à pura razão, né? Mecanizada, do lucro, o que seja, e a sensibilidade passa a ser atribuída a coisa a menos importante, né? Fica vinculada às artes, e as artes a gente sabe que sofre, né? Hoje pela manhã, inclusive, falaram do Rousseau, um texto muito importante, né? Sobre as ciências e as artes, dentro dessa perspectiva, né? O Rousseau já fazia essa crítica. E então a gente precisa agora vincular, trazer uma razão sensível, né? E aí
por que a relação entre a filosofia e a agroecologia, né? Para trazer à tona isso, né? Mas só para contextualizar quem é, né? O Marcuse, por exemplo, nossa discussão filosófica se sustentará fundamentalmente pela mediação da teoria crítica a partir do conceito de Marcuse, filósofo que viveu de 1898 a 1979, então é contemporâneo, né? Pertence à escola de Frankfurt, que, juntamente com outros pensadores, caracterizaram e problematizaram a cultura de massa e a instrumentalização da razão. Beleza. O que Marcuse, diferente de Adorno, Horkheimer, fez, né? O Marcuse, ele consegue trazer termos, conceitos de Freud, vincular com os de Marx. Como, né? Partimos do pressuposto ali do totem e tabu, mal-estar da civilização, enfim. Mesmo que Freud passa interpretando dentro, né, de uma sociedade burguesa, ele vê a cultura como ela parte de um princípio de realidade. Para se ter um princípio de realidade, para a gente viver dentro de um sistema cultura, né, a cultura como um princípio de realidade, desse que nós vivemos hoje, por exemplo, a gente precisa reprimir alguns sentidos. Algumas coisas são reprimidas para nós conseguir viver no nosso meio cultural. Então, essa repressão, então, essa repressão, ela vai sair de alguma forma. A gente vai ter que sublimar e depois exteriorizar. Dentro do vida capitalista, a gente exterioriza como? No trabalho, né? Todo nosso estado libidinoso, a gente reprime coisas das questões da sexualidade, que o Marcuse chama, então, o Freud também, o Eros, né? Nosso Eros é reprimido, voltado para o trabalho, e vem à tona, então, um princípio de morte, e que está dentro de toda a estrutura da cultura. O princípio de prazer, um princípio de morte. O princípio de morte é o que nos garante a nossa defesa e tudo mais, e o princípio de prazer é o que garante a nossa proliferação na cultura. Mas isso é reprimido na sociedade. E o capitalismo percebe isso. Enquanto o capitalismo vai se apropriando desse princípio de prazer e princípio de morte, ele vai nos moldando, né? E que Marcuse, então, ele fala, então, se extrapolou esse princípio de realidade que a gente reprime reprime algumas sensibilidades para conseguir viver de boa, né? Mas então acontece uma repressão, uma repressão manipuladora. Então, que eles daí chamam o resultado disso de princípio de desempenho, que nós vamos então relacionar isso com o agronegócio, que refere-se a um princípio de realidade dominador e opressor baseado nos fundamentos do princípio de realidade freudiano, o qual controla a libido e desenvolve no homem uma segunda natureza, artificial e opressora. Então, tudo isso a gente pode ver até, inclusive, eu vou tratar mais adiante, né, de que o agronegócio ele se impõe dentro de uma mais repressão, porque ele falsamente ele fecha um discurso junto com os meios midiáticos de que é ele que produz tudo, é ele que produz a riqueza, é ele que produz o alimento, e a gente sabe que isso, além de factoides, são mentiras, né? Então, trataremos aqui a agricultura convencional e agronegócio como parte fundamental dessa expressão do princípio de desempenho. Então, ele é a parte dessa dominação capitalista, né? Pois este modelo de agricultura instrumentaliza não só a razão, mas também a natureza, procurando reproduzir exclusivamente resultados quantitativos. Então, não tem qualidade, é puramente quantidade, num sistema de concorrência e de desempenho generalizado. E, ao contrário, a agroecologia ela se apresenta como um novo lugar social de delegação em busca de um novo princípio de realidade. Mas o que isso quer dizer? Por que um novo lugar social de delegação? Porque, exclusivamente, no termo de Marx, qual era o exclusivo lugar social de negação, né? Partindo da dialética do Hegel, enfim, é o trabalhador da fábrica, né? E, então, vão ter novos lugares sociais de negação, porque hoje o trabalhador, ele ainda é... Faltam 2 minutos. Ele ainda é a classe revolucionária em si, mas na forma em que há uma dominação do capitalismo, do princípio de desempenho, ele não é mais uma classe revolucionária para si. Ele ainda é em si, mas não é para si, porque ele está seduzido, né? E a agroecologia, então, vem se opor. Marcelo. Essa forma, sim. Estou terminando. Ah, tá. E, por fim, né? Espero que tenha conseguido, pelo menos, clarear algumas coisas e demonstrar o que eu estou pensando. Esse ano eu tive uma experiência, esse projeto vai continuar ano que vem, num sítio de uma professora que é o Sítio Paraná, onde nós começamos, então, a implementar sistema de horticultura dentro de um sistema agroflorestal,
conseguimos a certificação orgânica pela Ecovida e articulamos uma associação de pequenos agricultores. Então, agora já estamos vendendo para merenda escolar, estamos vendendo um sistema pelo Instagram em Santa Helena, né? Vendendo por cestas orgânicas, né? Então, porque uma das formas, depois que a gente percebe, o agricultor, a dificuldade que ele tem de escoar a produção, né? Diferente, por exemplo, do agronegócio, que você vai lá, planta, faz o manejo e depois você leva para o depósito, especula, seja lá o que for, e o agricultor, ele tem que... por isso que a agricultura familiar emprega muito mais que o agronegócio, né? Precisa ir atrás para vender, precisa fazer o manejo, enfim. Obrigado, espero que tenha pelo menos eu conseguido expressar um pouco, compreendendo? E obrigado pela oportunidade. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Obrigado, cara. Agora, vamos ficar na guarda aí, vamos continuar no nosso debate. E agora vamos aproveitar, vamos chamar a Rosana Aparecida, né, para a apresentação do trabalho também titulado Agroecologia e Escola do Campo, na região metropolitana de Curitiba. Desafio na formação e educação ambiental. Rosana, você tem 10 minutos, até 10 minutos, para a sua apresentação. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Participei do debate dos grupos de ontem, né? A Manuela, né? Está aqui hoje de novo, a Juliana. Então, foi, assim, umas experiências bastante produtivas e também hoje, né, já começamos aí a pensar, né, sobre essa questão agroecológica tão importante. E eu não fiz slides, eu vou falar mesmo no Google, tá? Então, não sei se tem problema, mas com as demandas e acabei não fazendo os slides. Então, a temática é sobre a agroecologia e escolas do campo, na região metropolitana de Curitiba, desafios na formação e educação ambiental. Então, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Tuiuti do Paraná, hoje faço parte do grupo de pesquisa, que é o NUPCamp, Núcleo de Pesquisa e Educação do Campo, Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas, e também participo da Articulação Paranaense por uma Educação do Campo e participo do FONEC, que é o Fórum Nacional da Educação do Campo. E o trabalho, né, esse trabalho resulta da pesquisa, né, realizada no município de Tijucas do Sul. Moro aqui em Tijucas, nasci, me criei aqui, sou moradora do campo. E a educação do campo ela é muito articulada com a educação ambiental, né? Não podemos pensar na educação do campo sem pensar nessa articulação, né, com a agroecologia, com a sustentabilidade, né, que são princípios da educação do campo. Então, o município de Tijucas do Sul ele fica próximo a Curitiba, 60 quilômetros de Curitiba. Né, nós temos aproximadamente 17 mil habitantes, e é um município assim, eminentemente rural. Aqui em Tijucas nós temos 15 instituições de ensino, são 15 escolas né, que são do campo praticamente, porque como o município é rural, nós temos 3 escolas que ficam no centro né, do município de Tijucas, mas a maioria ficam localizadas extremamente em áreas rurais. Então, esse trabalho ele resulta de uma pesquisa né, com a parceria do NUPCamp, que é o núcleo de pesquisa que eu participo, né, vinculada à Universidade Tuiuti do Paraná, e também em parceria com a Universidade Federal Matinhos Litoral. Então, nós desenvolvemos um projeto, e esse projeto é chamado nós demos o nome de projeto articulado, para pensar as demandas do município. E, então, o que a gente percebeu? Que havia, assim, uma fragmentação dos setores, né, da educação, da saúde, do meio ambiente. Então, o que nós resolvemos pensar coletivamente? De articular esses setores para pensar exatamente essas questões aí ligadas à sustentabilidade e à questão agroecológica. E tem dado um resultado muito positivo nesse projeto, porque além né, dessa parceria com a universidade, né, temos aí a articulação com as secretarias do município e também com as pessoas, agricultores, também temos professores participando, coordenadores, diretores, pessoas da sociedade civil, né, e isso vem contribuindo muito no debate.
Então, o objetivo é trabalhar coletivamente, integrando diferentes saberes, né, e também as áreas da administração municipal para implementar essas ações, principalmente pensando a formação de professores, né, nas escolas do campo, né, com essas temáticas ligadas à sustentabilidade e à soberania alimentar. Então, há uma relação, o que a gente pensa? Fazer um trabalho com as escolas na relação entre teoria e prática. Busca-se refletir também sobre as determinações do trabalho coletivo a partir da escola, como liderança social no território das bacias hidrográficas, articulando-se a uma gestão integrada, né, de diferentes áreas, como eu já falei, da saúde, da educação, da cultura, da agricultura, do meio ambiente, de forma intersetorial. Então, o projeto integrado, ele possibilita um trabalho coletivo por meio da participação social, né, de participantes, para a gente diagnosticar, analisar e planejar as ações priorizadas e os encaminhamentos, né, de forma que cada pessoa aí contribua, né, nesse projeto, né, e tendo a premissa, né, de uma praxis do trabalho executado. Em tais ações, articulam eixos, né, vinculantes entre a educação ambiental e a educação do campo, fortalecendo essa compreensão, né, da sustentabilidade e dos problemas que acontecem, tanto ambientais como locais e globais. A formação continuada de professores, ela necessita contemplar, né, essa especificidade dos sujeitos, porque muitas vezes, né, em suas formações, a gente vê que são descoladas do currículo. Então, é preciso pensar, né, essa formação, articulando com um currículo condizente com os aspectos do campo, né, articulando aí com essa questão do meio ambiente. E esse projeto aí vem fortalecendo, né, essa articulação. E então nós podemos afirmar que a articulação que existe entre a educação do campo e a educação ambiental, né, que é o princípio de defender a sustentabilidade e viver uma vida saudável, produzir alimentos livres de agrotóxicos, preservar a natureza, os animais e as plantas na região. Então, nessa perspectiva, o que constata-se? Que as formações, né, como eu já falei, muitas vezes elas não contemplam de forma adequada essas questões, e nós buscamos, nesse projeto integrado, no município de Tijucas, problematizar a concepção da agroecologia, né, nas formações, tendo em vista, né, esse currículo coerente e conteúdos que possam problematizar essa realidade. E a vivência, né, de um projeto de desenvolvimento sustentável, conforme as políticas da educação ambiental e do campo. Então, o município de Tijucas, ele é muito rico nos orgânicos. Hoje, Tijucas do Sul é um município considerado, né, assim, tem um destaque, né, na plantação orgânica dentro do estado do Paraná. Então, por isso que, né, desde 2012, a gente vem acontecendo os debates aqui, né, tanto na formação de professores, é um desafio muito grande, porque o que a gente percebe? Que projetos hegemônicos chegam a todo momento nas escolas, nas secretarias de educação. A gente tem aí o exemplo do Agrinho, né, um projeto, um programa ligado ao agronegócio, e que foge dos princípios da educação do campo. Então, a gente resiste a esses projetos, né, conversando, problematizando, né, um projeto que atenda essa questão assim da preservação da natureza, e isso tem que estar articulado junto com a escola e a comunidade, né, numa outra perspectiva de pensar um projeto diferenciado de sociedade, que contemple os princípios da educação do campo. Esses debates, então, como eu já falei, eles foram se ampliando no município de Tijucas, e dessa forma possibilitando novos olhares para a população do campo. E hoje a gente percebe que as pessoas, elas estão, assim, empolgadas, né, em construir uma horta, fazer com que tenha, assim, uma visão diferente, né, de você poder viver uma vida saudável.
né, plantando orgânicos. Então, teve assim uma ampliação desse olhar diferente hoje no município de Tijucas. Nós temos também a parceria com a Universidade Tuiuti e também a Universidade Federal, com um projeto chamado Licenciar. Esse projeto ele está vindo, ele está sendo discutido, né, nesse projeto integrado, junto com as diferentes secretarias, né, que há essa intersetorialidade, e busca-se, assim, a gente elaborar o material junto com as crianças e os professores, e nesse momento as crianças estão buscando junto às famílias, para eles verem, assim, qual que é o animalzinho que mais se destaca na região. Pelo animal, pelo vegetal, as crianças vão poder fazer narrativas, né, e daí os professores vão estar construindo material para estar utilizando na metodologia, né, em sala de aula. Então, é uma coisa, assim, bastante importante que está acontecendo. Nas 15 instituições de ensino também está tendo um trabalho bastante proveitoso na questão, né, nesses debates aí, foi conversado para construírem, para as escolas estarem construindo hortas escolares. As hortas estão maravilhosas, tem escolas que têm viveiro de mudas nativas, tem escolas que têm pomares, porque tem locais que têm espaço, então as escolas estão aproveitando esse espaço para fazer plantação, né, tanto de pomar quanto de mudas nativas. Então, isso vem fortalecendo. Tem 2 minutos. Então, isso, tá, obrigada. Então, isso vem fortalecendo, né, essa conscientização entre escola, comunidade e essa intersetorialidade, pensando de forma coletiva, né, essa construção. Então, é isso. Obrigado, Rosana, pela apresentação. Bom, agora vamos passar na sequência com outro trabalho que eu trabalho o professor Vanderlei. Professor Vanderlei, são 2 trabalhos, né? Então, eu não sei se você tem só uma apresentação ou 2 apresentações junto, mas todo mundo já vai calculando em 20 minutos. O primeiro título do trabalho é sustentabilidade e externalização dos sistemas produtivos, análise longitudinal do consumo intermediário na agricultura familiar, e o segundo título, a agricultura familiar e o desafio da sustentabilidade ambiental, o caso de Salvador das Missões. Professor, fique à vontade aí para a sua apresentação. Seja bem-vindo, Gustavo. Professor Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Desculpem o atraso, mas eu tinha algumas coisas burocráticas para resolver aqui lá na reitoria. E também a internet não está ajudando muito, né? Hoje. É bem difícil mesmo. Tá bem difícil. Mas é bom ter o senhor por aqui. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito bem. Chegou aí minha apresentação, então. Chegou as apresentações, no caso, né? Também. Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Estou grato pela acolhida sempre tão animada e agradável. Juliana também na coordenação. Meu nome é Vanderlei, eu sou professor na UniOeste, no Centro de Ciências Agrárias, aqui em Marechal Cândido Rondon. E eu apresentei ao evento 2 trabalhos fortemente estimulado pela professora Irene, para analisar alguns aspectos de uma base de dados bastante ampla, que eu constituí para o meu trabalho de doutorado que eu defendi na URGS em 2020, em desenvolvimento rural. Então, nesses 2 trabalhos, eu pincei alguns aspectos que eu não trabalhei na tese, que eu não discuti na tese, e que procurando dialogar com essa questão das mudanças climáticas aí, que é uma questão, um tema que eu, em termos de agenda de pesquisa, estou começando a trabalhar, enfim, procurando me aproximar, e por isso a participação no evento.
Então, esse primeiro trabalho, o título dele é Sustentabilidade e Externalização dos Sistemas Produtivos, Análise Longitudinal do Consumo Intermediário na Agricultura Familiar. Deixa eu passar aqui. Bom, então, em termos introdutórios, para contextualizar o problema, né, nós partimos de um olhar sobre cenário global, onde as mudanças climáticas e a transição para a sustentabilidade na agricultura é uma questão fundamental e vai trabalhar na perspectiva, então, de combinar a conservação ambiental com a produção de alimentos, como uma agenda global. Em termos mais locais, ponto de partida é a constatação da importância da agricultura familiar, tanto em termos de número de estabelecimentos, quanto em relação à produção de alimentos. Então, nesse cenário aí, a gente indagou em relação a como os agroecossistemas dos agricultores familiares eles têm avançado na perspectiva de uma maior ou menor sustentabilidade ambiental. Os slides estão voltando ao invés de ir para frente. Então, o objetivo do trabalho é identificar as mudanças nos sistemas produtivos promovidas por agricultores familiares de Salvador das Missões, fica no noroeste do Rio Grande do Sul, esse município, para analisar especificamente o nível de externalização e dependência dos agroecossistemas, através da consideração das variações nos níveis de consumo intermediário entre os anos 2002 e 2017. Já vou explicar o que é o consumo intermediário. Bom, então, em termos de procedimentos metodológicos, a ancoragem teórica vem da formulação de plugs sobre estudos longitudinais. Foram coletados dados em 2003 e 2018 com o mesmo grupo de 58 famílias de agricultores de Salvador das Missões. Em 2003, essa amostra representou 10% dos estabelecimentos familiares e as famílias foram escolhidas através de sorteio, foi uma amostra aleatória. A unidade de análise é a família dos agricultores e nesses 2 anos os dados foram coletados aí com utilizando os mesmos parâmetros e mesmos procedimentos. Em termos de análise dos dados, nós fizemos então uma análise histórica e comparativa e os cálculos econômicos aí conforme as recomendações de Lima et al. Então, nesses 2 anos aí, em cada um dos anos, nós tínhamos uma base de dados aí de cerca de 1.300 variáveis. São 2 bases bastante amplas e agora a gente está trabalhando algumas análises aí das trajetórias das famílias. Os valores monetários, então, de 2003 foram atualizados para 2018, porque eu vou apresentar aí algumas informações financeiras. Bom, o consumo intermediário, do que trata, então? Ele é expresso em reais e ele é formado por todos os gastos, sejam em bens e serviços, que são necessários para realizar um ciclo produtivo na agricultura, né? E são bens ou serviços que são integralmente consumidos em um ciclo agrícola, né? Em um ano agrícola. Por exemplo, os custos com sementes, os custos com combustível, com agrotóxicos, eles vão ser contabilizados nessa categoria aí que se chama consumo intermediário. E o produto bruto, ele representa toda a produção que é gerado pelo sistema agrícola ao longo de um ano. Você converte toda a produção agropecuária em valores monetários. Isso vai gerar o produto bruto, enfim, produzido por aquela família ao longo de um ano agrícola, né? Você multiplica as quantidades produzidas pelos preços unitários e aí você obtém o produto bruto. Bom, então, em termos metodológicos, a última lâmina, né? A relação entre o consumo intermediário e o produto bruto, ela vai expressar um valor relativo da produção de um ciclo agrícola, que é gasto com o consumo intermediário. Então, essa proporção, ela permite identificar se o sistema produtivo ele possui uma maior ou menor autonomia, uma maior ou menor dependência em relação aos insumos externos, já que ele vai medir quanto que se gasta,
que a variável é o consumo intermediário, em relação ao quanto se produz naquele sistema, naquele agroecossistema ao longo de um ano. Então, quanto maior a proporção, mais elevada é a dependência do sistema produtivo das famílias e maior a externalização do sistema produtivo, portanto, menor a autonomia daquela família. Bom, em termos de resultados, sempre voltando, em termos de resultados, tem um conjunto bastante grande de informações, mas eu separei aqui algumas que são mais relevantes. Então, o produto bruto em 2002 era de cerca de 4 milhões, ele passou para 8 milhões. Aí já é importante destacar, então, a capacidade da agricultura familiar nesse período de ampliar a contribuição econômica dos seus sistemas produtivos, que praticamente dobrou o volume monetário do que é produzido pelas 58 famílias, e o consumo intermediário também teve um crescimento bastante expressivo, né? Então, quando a gente analisa a relação entre o consumo intermediário e o produto bruto, a gente percebe que em 2002 o consumo intermediário representava 43,18% do volume produzido, isso pensando em termos monetários, né? E em 2017 passa para 46,8%. Ou seja, ao longo desses 15 anos, ocorreu um aumento do nível de externalização dos sistemas produtivos, o que implicou uma maior dependência desses agricultores aos insumos de origem externa, que aí se conecta com o debate da sustentabilidade das mudanças climáticas. Então, tem uma diferenciação importante. Está com 8 minutos. Você vai fazer 2 apresentações? Não, eu vou fazer uma e aí eu vou encerrar ela e apresentar outra que eu preparei assim. Falta 2 minutos, então. Tá bem. Obrigado, Juliana. Então, analisando com um pouco mais de detalhe as informações, separando, então, o grupo de família, as famílias em 2 grupos, a gente percebeu que tem uma diferenciação bastante significativa, né? Entre as famílias que produzem para autoconsumo e venda, a relação consumo intermediário produto bruto ficou na faixa geral de 43% a 46%, mas entre as famílias que produzem só para o autoconsumo, essa relação passou de 42% para 26%. Então, há uma redução bastante expressiva. Deixa eu voltar aqui para as considerações. Pronto. Então, em termos de conclusões, eu já vou fechar. Então, o trabalho analisou as transformações no sistema produtivo dos agricultores familiares e evidenciando que há uma ampliação dos níveis de consumo intermediário ao longo do tempo. A sustentabilidade, então, ela perdeu espaço nesses sistemas produtivos, especialmente entre aquelas famílias que desenvolvem produção de caráter comercial. Nesses casos, a dependência dos sistemas produtivos aos insumos externos teve um crescimento bastante grande. Bom, encerro aí a apresentação do primeiro trabalho, agradecendo a oportunidade. Parabéns, prof. Então, posso... Pode dar continuidade já. Ah, tá bem. Bom, chegou aí a segunda apresentação? Ainda não. Espera aí, deixa eu compartilhar ela aqui. Agora chegou? Perfeito. Tá bem. Bom, eu poderia ter preparado uma apresentação só, mas não sabia bem da dinâmica do Congresso, eu preparei as duas, né? Faria mais sentido, inclusive, apresentar primeiro esse trabalho e depois o outro, né? Bom, então, nesse trabalho, toda a base de discussão e metodologia é a mesma, mas nesse caso o foco está em analisar as transformações nos sistemas produtivos, né? Aqui o título do trabalho é Agricultura Familiar e Desafio da Sustentabilidade Ambiental. Então, em termos introdutórios aqui, a publicação
relatório mais recente agora do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas reafirma todo um debate que a comunidade acadêmica científica internacional tem feito sobre as mudanças climáticas e a necessidade de rever as práticas agrícolas, né? Não só as práticas agrícolas, mas entre as atividades humanas, uma das atividades que precisa ser repensada à luz de todas as transformações climáticas são as práticas agrícolas. E nas práticas agrícolas, então, nós temos, em termos didáticos, aí separando, nós temos dois grandes modelos de desenvolvimento rural. Um modelo que é fortemente impulsionado pelas formas, pelos impérios alimentares, utilizando a argumentação de Kluge, em que a industrialização e as formas empresariais da agricultura ganham bastante força. Esse é um modelo bastante hierarquizador das relações sociais e elevada dependência dos agricultores ao setor industrial e de elevadíssimo uso de insumos externos, entre eles os venenos agrícolas ou agrotóxicos. Isso por um lado. Por outro lado, nós temos uma vertente de trabalho muito potente, que é o desenvolvimento de modelos mais locais de agricultura, circuitos curtos de comercialização, agroecossistemas mais biodiversos e enfim, o movimento de transformação da agricultura na lógica da agroecologia, que produz, em termos de modelos, um contraponto ao modelo dos impérios alimentares. Então, olhando para essa polarização e para essas disputas em relação aos modelos de desenvolvimento rural, a indagação que se fez neste trabalho foi: os agricultores familiares, eles têm se diferenciado da lógica dos impérios alimentares e constituído agroecossistemas biodiversos e conservadores dos recursos naturais? Então, essa é uma pergunta que a gente fez ao estudar o caso dessas 58 famílias, analisando as trajetórias deles entre 2002 e 2017. Lembrando que é o mesmo grupo de famílias, né? Bom, então, o objetivo desse trabalho é analisar longitudinalmente as transformações nas práticas agrícolas. Aí nós vamos enfocar as mudanças nos sistemas produtivos, para ver se elas apontam numa perspectiva da configuração de agroecossistemas mais biodiversos e conservadores dos recursos naturais, ou se estão mais alinhados às formas empresariais de agricultura que são impulsionadas pelos impérios alimentares. Bom, os procedimentos metodológicos eu não vou repetir, porque eles dizem respeito ao mesmo trabalho de pesquisa. Então, eu vou passar diretamente para os resultados em discussão. Bom, no caso das famílias pesquisadas, então, os sistemas produtivos, eles são basicamente constituídos pela produção de grãos, soja, milho e trigo, associado, então, à bovinocultura de leite, à produção de suínos e galinhas, além da produção bastante diversificada em horta e pomar. A produção de horta e pomar, ela é fundamentalmente destinada ao consumo familiar ou ao autoconsumo, né? Já a soja, milho e trigo, bovinos de leite e suínos têm um viés comercial bastante forte. E essas famílias aí desenvolviam tanto a produção para a venda, ou seja, uma produção com caráter comercial, como também a produção para o autoconsumo. Então, o que houve de diferença, o que houve de mudança nos sistemas produtivos dessas famílias aí entre os 2 anos pesquisados? Bom, primeiro em relação aos meios de produção, a terra e capital. Em 2002, essas famílias, o conjunto das famílias, elas utilizavam 1.201 hectares, e em 2017 passa para 1.336 hectares. Então, ou seja, há uma ampliação da área utilizada pelo conjunto das famílias ao longo do tempo. Mas, em paralelo a isso, foi observado um processo de concentração das terras. No segundo ano da pesquisa, nós tínhamos 9 famílias que concentravam em torno de 43% das terras. E um número bastante expressivo de famílias com áreas inferiores ao módulo fiscal. Seria uma unidade de área mínima
necessária para que uma família conseguisse tirar todo o sustento, por assim dizer, da atividade agrícola. Em relação ao capital, nós temos também um movimento de ampliação do volume de capital disponível, que é possuído por estas famílias, mais um processo de concentração mais intenso que no caso da terra, porque no segundo ano da pesquisa nós tínhamos que 10 famílias concentravam 75% do capital, ou seja, um processo de diferenciação bastante grande entre essas famílias. Nas práticas agrícolas, aí nos sistemas produtivos, eu sumarizei aí nesta tabela, então, nas primeiras duas linhas, as informações relacionadas à produção de soja, que era realizada por 49 famílias em 2002 e passou para 20 famílias em 2017. Ou seja, um processo de exclusão produtiva, de saída desta atividade bastante expressivo entre os 2 anos pesquisados. Além de que a área média cultivada com soja também ela cresce expressivamente, né? Ela passa de 7,5 hectares para 23,9 hectares em média, né? Aí, se você vai ver dentro do grupo de famílias, tem também um processo de concentração, mas o dado médio já revela um processo, dois processos, né? A exclusão de algumas famílias e o crescimento da área média cultivada por aquelas famílias que seguiram na atividade. Então, um panorama semelhante é observado no caso do trigo, e no caso do milho tem uma diferenciação, que é o cultivo de grão aí que é mantido pelo maior número de famílias, passou de 54 para 32 famílias, e as áreas médias cultivadas com milho são áreas menores, já que é um cultivo que na dinâmica da agricultura familiar ele serve tanto para o comércio, mas ele também é muito utilizado para a alimentação dos animais das próprias famílias. Então, há um número maior de famílias que mantém essas glebas produzindo milho, e essas glebas possuem uma área, comparativamente ao soja e ao trigo, menores. Bom, então, em relação ao soja, ao milho e ao trigo, e o mesmo raciocínio vale para a suinocultura e para a bovinocultura leiteira, o que se observou, então, entre os anos da pesquisa, me faltam 2 minutos e eu vou fechar o tempo, é que houve um avanço das formas empresariais de agricultura, nos termos aí definidos por Plug. Ampliação da mercantilização, aumento do consumo de insumos externos, redução da biodiversidade, estreitamento da base genética. Então, há um movimento dos agroecossistemas numa perspectiva que o aproxima aí, das formas empresariais de agricultura nos termos do Plug. Com essa perspectiva se diferencia entre aquelas famílias que produzem mais para o autoconsumo, então que têm maior biodiversidade, policultivos e uma maior autonomia do sistema. Então, em termos de conclusão, os sistemas produtivos, o que a gente pode apontar, assim, que avançaram na perspectiva de internalizar as formas empresariais da agricultura, subordinado de forma crescente à lógica dos impérios alimentares. Diferente das expectativas iniciais que a gente tinha, das hipóteses iniciais, que haveriam processos de diversificação, por conta de diversas variáveis que não vai dar para detalhar agora. Então, difere da tendência geral os casos que produzem exclusivamente para o consumo, onde as formas camponesas ganham mais espaço. Também entre essas famílias não foram observados processos de transição agroecológica. Bom, encerro com isso, agradeço à organização do evento pela possibilidade e também a atenção de todos e todas. É isso, Heitor e Juliana. Perfeito, professor. Parabéns a todos e todas, os autores que apresentaram o trabalho. E agora vamos partir para um momento de debate. Vamos sair até uns eu tenho uma... com um momento de debate, com o professor Gustavo e a professora Manuela, né, que vai comentar aí os trabalhos de vocês. E também, se houver algumas perguntas também, né, que pode ser feita aos autores, vamos utilizar esse tempo para poder fazer isso. E na sequência, a Juliana vai explicar como que vamos fazer o nosso planejamento de 2022, 2023, da nossa rede de pesquisa, que é muito importante. Já na sequência, vou colocar também o link de presença também, para que podemos preencher. Agora, passo a palavra para a professora Manuela,
e ficar à Doutor, vontade. Então, Professor, no chat tem uma pessoa falando que tem trabalho para apresentar, me desculpa. isso, obrigado, professor Vanderlei. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. O Daniel, acho que vai representar o professor Eloy. Tem o último trabalho a ser apresentado. Perfeito, gente. Na verdade, eu tinha chamado antes, né? E por algum motivo eu e a Daniela a gente não comunicamos. Então, perfeito, Daniel. Fica à vontade aí, você tem até 10 minutos, né, para a apresentação aí do trabalho. Tá bom, Isso. muito obrigado. Estão todos me escutando? Vou compartilhar a tela agora. Está aparecendo a apresentação? Segundo. Está carregando. Foi? Não apareceu ainda, Daniel. Não? Que estranho. Demora alguns segundos mesmo. Deixa eu ver. Apareceu a guia do Chrome ou apareceu a apresentação agora? Está aparecendo a sua tela. Algum problema aqui. Enquanto você vai arrumando, a Rosana levantou a mão. Ai, desculpa, eu levantei a mão sem querer. Não, tudo bem. Deixa eu tentar fazer aqui. Professor Gustavo, enquanto o Daniel colocar a apresentação, se o senhor quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Bom, eu vou aproveitar já a oportunidade, então, e vou fazer uma pergunta para o Vanderlei a respeito do primeiro trabalho dele. Eu fiquei curioso, Vanderlei, para saber se daquele modelo de análise que você fez, se é possível derivar uma matriz de insumo-produto para a agricultura familiar e para produtos orgânicos. Eu acho que eu Tá sem som. Acho que respondo depois da última apresentação, então. Não, professor Vanderlei, se quiser... agora o Daniel conseguiu. Agora ele conseguiu. Então deixa faz. Se quiserem responder a pergunta antes ou fazer a apresentação, fica a critério. Fica à vontade, gente. Eu prefiro que conclua apresentações aí conforme foi combinado aí para não atrapalhar o Daniel, né? Eu acho me parece mais adequado, né? Eu acho melhor também. Perfeito, continuamos, gente. Daniel, você tem até 10 minutos, o cenário é seu. Muito obrigado, boa tarde a todos. Desculpe a falha de comunicação em relação à minha apresentação. Bom, o trabalho que eu vou apresentar é o aproveitamento de alimento in natura e resíduo orgânico na agricultura urbana, soluções possíveis para evitarmos o desperdício e promover a segurança alimentar. Eu sou Daniel, sou estudante de mestrado na UTF-PR. Esse trabalho é uma parte da dissertação de mestrado que eu estou desenvolvendo. Então, e é isso. Em relação à introdução, o contexto, né? Quando a gente fala de resíduos, tem que trabalhar em um contexto macro, que seria a forma da economia linear, né? A economia padrão, né? O modelo atual econômico, que é baseado na extração, no consumo e no descarte. Então, ele parte uma cadeia linear retirando recursos da natureza, ou melhor, entendendo que a natureza é um recurso, consome o que é feito, seja manufaturado, etc., e faz a parte do descarte. Daniel, Oi. te corto um segundo. Dá para você colocar em modo da apresentação? Ficar melhor para visualização? Claro, deixa eu ver aqui. Pronto? Perfeito. Excelente. Então, dentro da conjuntura... No Brasil, dados de 2019, o total de emissões relacionadas a CO2 foram de 2,2 gigatoneladas de CO2. E os principais responsáveis por essas emissões na nossa conjuntura aqui é a agricultura e as mudanças de uso de terra e florestas.
Em relação a resíduo sólido, principalmente resíduo sólido urbano, né, que minha área de estudo foi dentro do perímetro urbano, foi gerado 79,6 milhões de toneladas de resíduos. Esse número é maior para o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, né, dado as pessoas mais em casa e etc. E também encontra um pouco da conjuntura relacionada ao processo de fome, né, que aconteceu em 2020 e mantém acontecendo no corrente ano. Desse total de resíduo sólido urbano que a gente tem, 45% dele é resíduo orgânico. Então, quase metade do resíduo é resíduo orgânico, logo, ele é bem mais simples o processo de tratamento, seja com formas de compostagem, etc. Então, uma das possibilidades que eu apresento aqui no trabalho é o uso do resíduo orgânico para a produção na agricultura, urbana ou não, visando a restauração de áreas degradadas e também reduzindo as emissões, porque normalmente esse resíduo é destinado para aterros e o processo de decomposição e anaerobiose desse resíduo gera ainda mais CO2 e metano também, que é um gás muito mais poluente do que o próprio CO2. Quanto ao encaminhamento metodológico, eu uso como base o estudo de caso único do IN. Por quê? Porque eu estudo uma comunidade que tem como objetivo cuidado do solo e a simbiose com o planeta, onde pessoas moram e trabalham juntos. Elas têm toda uma vida comunitária, sim, não existe ganho individual, elas compartilham a mesma casa, residência. Então, e fazem tanto tratamento de resíduo quanto outras atividades produtivas. Então, eu uso esse caso único nesse sentido, que não encontrei outros lugares que trabalham dessa mesma forma. Em relação ao espaço que tem para fazer tanto a vivência quanto o processo de tratamento de resíduo, o espaço físico total da casa que residia no momento da pesquisa é de 1.100 metros quadrados, dos quais 500 deles faziam parte destinada à agricultura urbana. E eu analisei o período da coleta de dados, foram feitos a partir do mês de agosto de 2020 até fevereiro de 2021. Nesse tratamento de resíduo orgânico, né, tudo que foi recolhido e que estava em bom estado de consumo, nesse período pesquisado, foi ao todo 3 toneladas de comida. Isso é comida de consumo direto ou para cocção. E além do que os outros que foram compostados, que eu não trabalhei a parte de computar o volume deles. Mas eu relato no artigo que é em torno de 3 vezes o volume que era consumido. Então, foram tratados em torno de 10 toneladas de resíduo orgânico, das quais 3 eram possíveis para o consumo humano. Nessas 3 categorias que eu coloquei aqui, no processo da pesquisa, foram doados cerca de 1,5 tonelada de alimentos, isso só com tratamento de resíduo orgânico. Foram consumidas pela comunidade, porque moram diversas pessoas na comunidade, cerca de 500 quilos de frutas e mais 1.200 quilos de verduras, legumes e tubérculos. Aqui é uma foto que representa o processo de separação do alimento. Então, a gente fazia a parte do recolhimento dele em um grande gerador de resíduo, como se fosse um hortifruti, e aí fazia o processo de separação. E aqui é uma foto ilustrativa de quanto alimento foi retirado de um dos dias que foi recolhido desse hortifruti. Então, só para ter ideia visual do volume que tem. Assim, essas caixas, em geral, cabem em torno de 15 quilos de comida. Então, aí nessa foto, existe cerca de 75 quilos de comida boa para o consumo. Como apontamento da parte do resultado, o tratamento do resíduo orgânico ele reduz os custos de transporte, principalmente relacionado à retirada de lixo levado até aterros, e, consequentemente, como que isso não está sendo destinado para um aterro sanitário, as emissões, tanto do transporte quanto da decomposição desse material, são bem inferiores. Então, ele possibilita um aproveitamento do alimento, porque quanto mais tempo se tem no transporte desse tipo de resíduo in natura, maior a perda do mesmo. Então, se esse tratamento é feito perto do local de produção, você aumenta a quantidade de alimento possível para o consumo humano.
Ele viabiliza uma economia solidária e circular, então, por quê? É possível doar esse alimento, é possível distribuir esse alimento para pessoas que não têm segurança alimentar, e circular no sentido de poder pegar um rejeito, um resíduo, e possibilitar a produção agrícola depois do processo de compostagem. Então, ele pode fomentar organizações produtivas que tenham, com esse trabalho do resíduo, pode ser solidário, uma cooperação autogestão, e promove a produção local de alimentos e também a segurança alimentar dos que estão envolvidos no mesmo. Aqui a foto de uma das técnicas que foi usada para poder fazer a compostagem laminar, ela é de baixa complexidade. Você distribui o resíduo orgânico sobre o solo e cobre ele com matéria seca. Inclusive, essa matéria seca que está nessa cobertura... Obrigado. Na cobertura, na imagem do meio, é proveniente da varreção urbana. Então, além de resolver o resíduo orgânico de um hortifruti, parte da varreção urbana também pode ser usado nesse processo. E aqui é uma foto de o antes e o depois, no caso desse do intervalo foi 1 ano e meio, de como era uma área degradada na onde morava, nos 500 metros quadrados que eu tinha citado anteriormente, e como ela ficou depois desse processo de restauração do solo, de uso de resíduo orgânico na compostagem laminar, etc. E tudo que vocês estão vendo na fotografia da direita é comestível, formado por punks e outras culturas convencionais. Então, por fim, o vínculo de grandes geradores de resíduo orgânico com organizações interessadas em tratar esse resíduo vai resolver grande parte do problema de resíduo sólido urbano, porque, afinal, o resíduo sólido urbano, metade dele é representado por resíduo orgânico. Ele é possível na conciliação para a produção de alimento, como eu mostrei na imagem acima, então isso traz a circularidade econômica e também e uma produção local de alimento. E ele pode ser uma coisa tanto feita por organizações independentes, que é o caso que eu pesquisei, quanto como uma medida de política pública sendo assistida pelo poder público. E também isso entra na parte da construção de resiliências da cidade, porque como teve, a exemplo, em 2018, a greve dos caminhoneiros, que teve uma crise do abastecimento, isso poderia ser uma das formas de aumentar a resiliência da cidade relacionada à produção de alimentos. Eu queria agradecer à comunidade que permitiu o tempo de vivência e a coleta de dados, e ao meu orientador, e muito obrigado a todos os envolvidos dentro do evento, e muito obrigado pelo seu tempo dedicado a escutar a minha apresentação. Muito obrigado, Daniel, e mais uma vez te peço desculpa, né, pelo desse desentendimento aí Imagina, dos nomes. Sem problema. Tá? Obrigado. E um belíssimo trabalho. Então, agora eu acho que vamos continuar com a pergunta, né, do professor Gustavo ao professor Vanderlei, e na sequência aí também passamos pela professora Manuela, né, que deve ter algumas considerações ou perguntas também. Fique à vontade. Pessoal, hoje só vamos ser mais breves, né? O tempo é mais curto, então nós temos que até 3h15, 3h20 no máximo, para a gente voltar para o nosso projeto. Fiquem à vontade. Ok, vou ser bem telegráfico, então, na resposta, professor Gustavo, e eventualmente depois nós podemos conversar mais sobre isso. A base de dados ela é bastante ampla nos 2 anos, questionário bastante longo, que pega informações bastante detalhadas. Eu não trabalhei com uma matriz de insumo e produto, então eu não sei exatamente quais são as informações necessárias para utilizar esse tipo de abordagem analítica nos dados, então teria que dar uma olhada com mais calma, né? Mas, em princípio, é uma base bem ampla, bem detalhada, todas as informações de insumos, de capital, de depreciação, de todas as atividades produtivas, de todas as rendas, a gente coletou nos 2 anos aí. Eu vou deixar meu e-mail no chat, eventualmente a gente pode conversar mais sobre isso.
Não, Vanderlei, tranquilo. Eu fiz a pergunta porque essa é uma curiosidade que eu tenho, né? E uma coisa que eu sempre provoco os economistas e o pessoal da administração, né? Que assim, para o agronegócio tem mais ou menos já pronto calculado, né? Você sabe se você investir se você investir numa ponta, quanto você vai ter de resultado na outra, né? E até agora, pelo que eu vi, né? Para a agricultura familiar e principalmente para o mercado de orgânicos, não tem. Falta esse detalhamento, esse refinamento. Eu já fiz essa provocação também aqui para o pessoal da economia e eles disseram que não, que não tem, que ninguém fez ainda. Posso aproveitar a pergunta e já fazer uma colocação para o Daniel? Ô Daniel, eu queria saber o seguinte, se vocês já se preocuparam em saber quanto teria que ser investido, mais ou menos, numa política pública para manejo de resíduos urbanos? Quer dizer, em resumo, a pergunta é quem iria pagar a conta, né? E qual a conta a ser paga, tá? Pode até pensar assim numa situação mais local, tipo, por exemplo, Curitiba. E aí a segunda pergunta é a seguinte: vocês já discutiram os resultados dessa pesquisa com algum agente público na tentativa de buscar um financiamento? Boa tarde, muito obrigado pelas perguntas. Quanto à primeira pergunta, como eu disse, é uma parte da pesquisa isso. Dentro da comunidade existem outras atividades produtivas, uma é a produção de pães, uma padaria, e a kombucha. Então, a atividade lá já é autossustentável. Por quê? Esse resíduo é coletado, é feito o processo de agricultura urbana e pecuária, no caso tem cabras também lá, cabra e galinha. E aí a produção da cabra serve de insumo, principalmente o leite, serve de insumo para a padaria, e a das galinhas também serve de insumo para a padaria. Além de que, como se produz punk, e a venda de punks não é uma coisa não é bem monetizada, assim, digamos, o que é produzido ali serve para agregar valor nessas outras atividades produtivas. Então, além de servir como parte de segurança alimentar para as próprias pessoas que estão ali, então se reduz um custo de obtenção de comida, a própria produção urbana ajuda a agregar valor aos produtos. Então, você vende um produto, vende um pão que tem punk. Então, faz um processo de agregação de valor. Então, lá dentro, se sustenta essa atividade. Quanto à política pública, em 2019, teve uma conversa junto com a Secretaria de Abastecimento da cidade para se ver uma viabilização desse tipo de produção, né? Só que ao longo do tempo não foi muito frutífero, e o que aconteceu disso houve uma mudança de política, uma mudança, né, em relação a isso por parte do município, que a Secretaria de Abastecimento do município foi focar na produção da fazenda urbana que existe em Curitiba, né? Talvez você já tenha ouvido falar que existe uma fazenda urbana que foi construída lá, que é para fazer esse intuito de produção, não mais não vinculado ao tratamento de resíduo orgânico da cidade. Tá bom, Daniel. Muito obrigado pelas respostas. Muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta também para o Daniel, alinhado a um pouco essa pergunta do professor Gustavo. Ele falou de política pública, e aí na tua fala, né, tu comentou que estudou, enfim, uma comunidade específica, né, um caso. O meu questionamento, aí vem dois questionamentos, né, dentro dessa minha observação. Primeiro, tem outras na região de Curitiba, né, outros projetos similares? Essa é uma coisa. E segunda, como eu não sei se esse era o objetivo ou não, né? Mas me parece que a partir do momento que tu faz um estudo de caso, tu identifica, né,
as boas práticas, enfim, como essa comunidade faz. Então, esse modelo, ele conseguiria ser reproduzido, né? Vocês conseguiriam levar essa ideia e estruturar, por exemplo, uma metodologia para que ela fosse aplicada em outras comunidades e aí talvez a partir disso conseguir financiamento público, enfim, né? Para ampliar essa iniciativa? O que existe mais vinculado a essa produção urbana, no sentido de uma produção urbana, são as hortas comunitárias. E existe a horta, no caso em Curitiba, as hortas que ficam próximo ao trilho do trem, que são hortas comunitárias. Eles, inclusive, usam os dormentes do trem para poder fazer as delimitações na horticultura. Porém, não encontrei grupos que trabalham com essa parte de pegar o resíduo orgânico mesmo e tratar ele. Inclusive porque, normalmente, um dos principais limitantes que tem não são tantas características de tecnologia, mas são características relacionadas ao tempo disponível para e às técnicas necessárias, principalmente relacionadas a espaço. Qual que é o espaço que eu posso ocupar e como que eu vou trazer esse resíduo orgânico até ali. O que acontece, no caso de Curitiba, é que os grandes geradores, eles são obrigados a pagar alguém para fazer isso. E, então, o que a organização fazia é, você não precisa pagar ninguém para isso e a gente recolhe o resíduo. Então, a solução estava nesse sentido. E uma das restrições em relação ao modelo econômico atual o resíduo orgânico não tem valor e ele é muito peso, ele é bem pesado, no caso. E o que é mais comum quem recolher é recolher resíduo reciclado. Então, era muito comum, no processo de coleta, quando a gente coletava esse resíduo orgânico, ter pessoas que estavam coletando resíduo reciclado. Então, agora, na viabilização econômica disso, para ser um modelo replicável em outros lugares, o trabalho que eu tenho feito é quais são os fatores necessários. Então, principalmente, como eu tinha respondido à pergunta anterior, é necessário você ter uma outra atividade econômica relacionada, pelo que eu percebo. Então, você precisa ter uma padaria ou algo que tenha essa produção, que não ocupe o tempo integral das pessoas envolvidas. E aí ela vai servir como parte do suporte para essa. Porque a forma de acontecimento é circular. Então, acaba que a atividade produtiva fomenta essa, mas essa daqui, como eu tenho acesso à comida e através de resíduo orgânico, eu deixo de ter a necessidade de ter uma produção tão grande para suprir essa demanda. Então, essa demanda é suprida de forma gratuita. E aí a coisa começa a andar junto. A organização que eu estudei, ele trabalha com isso desde 2011, há muitos anos. Então, acaba que, inicialmente, ela foi financiada e aí depois passou a fazer esse modelo produtivo. Então, para tornar isso como um modelo viável, é necessário ter essa conciliação. Inclusive, hoje eu não resido mais lá, mas a minha atividade em casa é isso. Hoje a gente tem uma produção de padaria, que está aqui atrás na cozinha, estou sentindo o cheiro de apple pie assando, e aí lá fora eu tenho alguns resíduos que eu recolhi, eu monto um pequeno jardim em casa, e essa produção que eu e minha esposa faz em 2, então a gente tenta ver como continuar esse modelo, e como esse modelo ser possível para grupos menores, porque isso concilia tanto as ODS de cidade sustentável como consumo e produção, né? Porque esse binômio consumo e produção é necessário que eles tenham uma circularidade boa, para que aí a gente possa tanto reduzir emissões, quanto fazer uma economia local. Entendi. Gustavo, se eu te fazer só uma observação, aí eu deixo de começar. Ontem, a minha aluna estudou o caso do aplicativo, chamou Um Bom App, eu não sei se tu já ouviu falar, ele tem em Foz do Iguaçu e também tem no Rio de Janeiro. Eles até foram no Shark Tank, aquele programa também que recebe, enfim, conseguiram um aporte. Mas aí a proposta deles é de que eles conseguem monetizar comidas, enfim, né, que os estabelecimentos fazem.
e que seriam descartadas depois se não fossem vendidas. Então, a ideia é que esses estabelecimentos eles se cadastrem nesse aplicativo, sinalizem o que vai ser vendido, até que momento as pessoas podem recolher, e aí eles vendem a mais barato. Então, no caso, a tua Apple Pie, se tu não vendesse ela no tempo, ela dura, sei lá, 2 dias. Se entre hoje tu não vendesse os 70% da produção que tu espera vender no primeiro dia, no final do dia tu colocaria assim, olha, retirando até amanhã, meio-dia, né, a Popeye ela vai ter um desconto. Então, a ideia, e aí eu não me lembro o dado, mas eles já conseguiram tirar, né, do lixo, né, ou seja, né, diminuir o impacto com o resíduo de comida em toneladas, assim, nesse ano de operação. E aí eu fiquei pensando se não daria para pensar numa proposta similar dentro dessa lógica dos... Porque tu fala assim, depois que eles separaram, né, eu vi aquelas caixinhas, fiquei assim, bom, isso poderia ser comercializado também, seja numa feira, seja num frutão, né, um sacolão, não sei como é que cada cidade tem um nome, né, ou até mesmo destinado, né, a uma escola, enfim, a um hospital. Então, fica mais como uma dica mesmo para repensar né, para trazer um pouco dessas questões de tecnologia. E aí teve um trabalho que falou sobre uma startup, né? Então, pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Em possibilitar. Então, criar uma startup, um aplicativo que essas pessoas que após a seleção desses produtos, olha, eu tenho esse volume, então às vezes, né, até a doação às vezes é complicada, né? Porque era muita cenoura para todo mundo consumir, né? Mas se tivesse um aplicativo de doação, eu disse, olha, estão doando cenoura, né? Ou o pé de alface, cadastre, retire no dia, não sei, uma ideia, né? Uma solução até para dar a destinação correta, minimizar o desperdício, contribuir com a questão das Smart Cities também, né? Porque eu estou trabalhando com o aplicativo, então eu reforço mais um ODS dentro desse seu ciclo. Rapidinho. Um teste que a gente fez foi usar moedas alternativas. Existia o Parkgon, e aí a gente trabalhava com algumas moedas alternativas. Só que justamente o ponto é a capilaridade, como que eu alcanço as pessoas, seja por um aplicativo, ou, sei lá, quem vai ter um smartphone para isso, ou como fazer esse processo de distribuição. Esse era o impasse, e aí pensar isso é o fundamental. Tanto é que tem um grupo chama Comida Invisível, que eles trabalham com isso também. Faz a coleta dessas comidas e aí fazem o processo de distribuição delas. Muito, muito obrigado pela dica do aplicativo. Contigo, professor Gustavo, pode falar. Fiquei pensando, Daniel, enquanto você respondia a pergunta, né, as colocações que te foram feitas, um aspecto que eu acho interessante que vocês têm que pensar na pesquisa e já pensando em apresentar isso também para o gestor público, é que existe uma redução de pegada de CO2 aí envolvida, né? E tentar apresentar a coisa no seguinte sentido, não só no benefício ambiental mais amplo, né? Não, estou reduzindo a pegada de CO2, beleza, isso já é um grande fato, né? Um grande feito. Mas, por exemplo, os municípios poderiam pensar numa forma de incentivo a esse tipo de política através vou chamar aqui de PVA, de IPTU verde. Né? Porque se eu gero menos lixo, porque eu reciclo este lixo, é menos transporte para o caminhão fazer, né? Menos tonelagem para o caminhão carregar, consequentemente, é menos custo para o município, e o município poderia pensar numa forma de reverter esse custo que ele não está tendo para o consumidor. Né? Tipo, pesa o teu lixo, se você, né, quanto menos quilos de lixo você entregar, menos IPTU você vai pagar. Vocês poderiam começar a discutir essas coisas, entendeu? Com os gestores públicos que estão envolvidos ali. Uma coisa que existe se não me engano, na Bélgica, ele tinha um modelo que era a redução do IPTU. Você pedia redução de IPTU e você ganhava 2 galinhas. E aí você lidava com o seu resíduo e aí eles reduziam o IPTU. A
a organização que eu pude participar, eles ajudaram no processo de criação da Lei de Agricultura Urbana da cidade. E aí os entraves que acontecem, principais, são relacionados à tecnologia para essa pesagem. E é isso que é fundamental. Eu acho muito mais relevante isso que você tem dito do que uma medida que aconteceu agora no município que eu estou residindo, em Campinas, que ele dá isenção de IPTU para as pessoas que instalam energia solar e aquecimento solar, porque acaba sendo uma medida muito mais elitista, porque se eu tenho recurso para poder pôr isso na minha casa, então você já tem bastante recurso, porque isso não é uma coisa muito em conta. E aí essa medida de redução do IPTU para lixo resíduo orgânico domiciliar seria bastante interessante, porque teria uma capilaridade, uma aceitação muito maior da população em geral, né? E essa parte de lidar com o próprio resíduo, né? A gente aqui, eu reciclo tudo, eu composto tudo na praça que tem em frente em casa. Eu pego o descarte de palha de café de uma cafeteria que tem aqui próximo, e aí eu faço a mistura e composto tudo perto de casa. Então, eu já estou reduzindo eu só tenho descarte de lixo reciclável. Só que eu não ganho nenhuma benesse por isso. Eu faço isso por um motivo de força, motivo maior, assim, digamos. Mas se tivesse uma benesse com isso, seria fantástico. Perfeito, gente. Chegamos bem na hora aqui. Não sei se a professora Manuela tem mais alguma consideração, o professor Gustavo também e os demais. Agora vou passar a palavra para a Juliana, que vai explicar para vocês um pouco mais sobre o nosso próximo processo agora. E aproveitando para dizer também que deixamos o formulário de presença para vocês no chat, então pode ficar à vontade também para poder preencher. E estão todos convidados para daqui a pouco, às 16 horas. Desculpa? Então, Se ouvir uma voz. É só para dizer que o chat não está disponível para mim. Não. Eu acho que para todos, para mim também aqui não. Também não. Eu acho que é porque são convidados. Desculpa. Se vocês tiverem questionamentos, podem abrir. A gente abre o microfone para vocês fazerem também os comentários, pessoal. E com relação à chamada, a gente faz a chamada pela presença de vocês na sala hoje. Daí pela presença, tá? Então, perfeito, Ju. Pode continuar, Ju. Compartilhar a minha tela aqui. Então, na tarde de ontem, nós começamos o nosso projeto, né, de um trabalho que nós vamos executar, né, é um projeto para um trabalho em conjunto para ser realizado em 2022 e 2023. Se o professor Gustavo e a professora Manuela quiser dar uma explanada para vocês da nossa primeira ideia, para que a gente possa concluir essa ideia hoje. Bom, a proposta desse workshop, desse final em cada uma das sessões, né, como a Ju bem colocou, é construir um projeto que seja